Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Peço a você que abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago, capítulo número 1. Tem Tiago na sua Bíblia aí? Capítulo 1, Epístola escrita por Tiago. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Quem não trouxe a Bíblia já sabe, hein? Aí pedir perdão a Deus. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva é dom perfeito, e vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. Amém? Feche os olhos, curve sua fronte, oremos. Deus querido, Pai da eternidade, te agradecemos por essa noite, em que desde o início o Senhor nos tem ministrado, Pai, com muito carinho e amor. Pedimos que o Senhor fique conosco, Pai, também agora nesse momento, que seja a Tua voz a ser ouvida e compreendida neste lugar, e que o Senhor nos abençoe, Papai. Te oramos assim e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos aí estão tudo em ordem? Tudo na paz? Crente diz na paz do Senhor, né? Tudo em paz? O texto que nós lemos aqui de Tiago, para quem não sabe é irmão de Jesus, não é irmão na fé, mas é nascido de Maria, filho de Maria, e ele escreve algo tremendo da parte de Deus, é usado pelo Senhor para escrever, e ele fala sobre um aspecto da vida do homem que é bastante curioso, que é a capacidade de absorver as suas próprias mentiras. Há poucos finais de semana atrás, nós falamos sobre a mentira e o poder nocivo que ela tem contra as famílias. E em continuidade a isso, que é um tema bastante importante para a nossa compreensão e para a mudança da nossa vida, eu queria falar sobre uma outra mentira, mas que é um tanto pior, porque ela não é somente proferida, mas ela também é aceita e acatada dentro de nós mesmos. Em outras palavras, auto-engano. É a capacidade que você tem de mentir e acreditar na sua própria mentira. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, no capítulo 9, sobre a cura de um homem que era cego de nascença. Penso que os irmãos devem se lembrar desse episódio, em que Jesus, antes de curá-lo de uma maneira muito diferente, Jesus, para alguns, ficou um pouco meio esquisito, né? Tem uns irmãozinhos que tem um certo... não entendi. Mas Jesus deu uma salivada no chão, né? Com a sua saliva, junto à terra ali, ele fez uma espécie de um lodo, um barro, não é? E com esse barro, ele esfregou nos olhos daquele homem que era cego de nascença, e mandou que ele fosse se lavar. E ao se lavar, ao limpar os seus olhos, não somente a sujeira saiu, mas a cegueira também saiu. E é um episódio bastante interessante, que os fariseus ficam lá brigando com ele, perguntando quem foi que curou, como é que foi essa história, se era ele mesmo, se ele não era uma fraude.
E no meio de todas essas histórias, Jesus falando com esses fariseus, leia o capítulo 9 do Evangelho segundo João, que você vai ter uma experiência muito interessante com Deus nessa leitura. E Jesus diz que o pior cego não é aquele que não enxerga, que biologicamente seus olhos não enxergam, mas o pior cego é aquele que tem boa visão, mas não enxerga. O auto-engano, portanto, meus irmãos, é exatamente o caso onde o sujeito tem total capacidade de compreender e se compreender, tem total capacidade de observar os fatos e os perceber, mas ainda assim ele é capaz de acreditar numa mentira e num ato de auto-engano, pensando que tem levado vantagem, mas ele tem levado ruína para a sua própria vida. Um caso muito famoso, e eu tenho certeza que os irmãos vão se lembrar do auto-engano, é de um sujeito que se chama Adão. Quem se lembra de Adão? Quantos conhecem Adão? Conhece Adão, irmão? Pessoalmente? Não tive a oportunidade de apertar as mãos dele, porque senão eu apertava o pescoço, né? Porque ele fez o que não devia. Mas enfim, Adão é um caso desses de auto-engano. E o problema do auto-engano está muito relacionado a uma questão que talvez seja uma maneira em que nós encontramos para fugir de uma situação, para que ninguém perceba ou para que algo não aconteça e que venha a prejudicar, talvez, uma situação em casa, com Deus, enfim. É uma tentativa de fugir, é uma fuga da realidade. Tem pessoas que têm medo ou não têm disposição de encararem as suas realidades. Mas eu queria, desde já, lhe advertir, fugir não resolve o seu problema. Se tem uma coisa que eu aprendi desde a minha infância, é que fugir não resolve o seu problema. Eu me lembro quando eu aprontava, minha mãe vinha para cima de mim com era cinta, era pedaço de um monte de coisa lá e eu apanhava. Eu tentava fugir, mas não adiantava. Eu não sei se alguma vez eu consegui fugir, mas o interessante é que ela sempre me achava e eu apanhava de todo jeito. Então o fato, meu irmão, que eu aprendi desde cedo, graças às lições maternas e aí e tal, mas a vida também nos ensina, é que não adianta fugir das suas responsabilidades. Toda vez que você o faz, você posterga. Em inglês o termo é postpone, você posterga todos os problemas que você possa vir a ter, e não sofre agora, mas sofre tempos depois. E por que sofre tempos depois? Sofre duas vezes, pela angústia, pela ansiedade, pelas questões que envolvem a sua cabeça. Você fica sofrendo com tudo isso, até o dia que você sofre ainda mais, quando tudo isso de fato é tratado ou colocado à luz do Senhor. E Adão teve então essa situação chamada de auto-engano. Você deve se lembrar do episódio em que Deus cria a humanidade, cria o homem, Adão, e da sua costela, tem várias teorias para isso, né? Mas da sua costela Deus forma Eva. Eva ainda não tinha nome, ela era chamada de mulher, mas depois da queda, ela recebeu o nome de Eva. Adão dá o nome a ela de Eva, e Eva significa vida, e ela recebe esse nome depois. Mas durante o período em que ela está lá, eles estão lá no oriente do Éden, num jardim criado por Deus. Naquele ambiente todo em que eles estão, havia então, a Bíblia chama a terra de Éden, o lugar de delícias. Então tinha de tudo. Certamente devia ter barcas de açaí, certamente devia... É um lugar de delícias, meu irmão. Não devia ter corintiano, aleluia, glória a Deus por isso. Não devia ter nada que nos complica a vida, percebe? Porque era um lugar de delícias. E enquanto estava lá Adão e Eva, Deus deu... Pode olhar para mim, irmão. Eu estou orando pela sua conversão, viu? Você mesmo aí, vai se converter, vai largar esse Corinthians aí. Mas enfim, e eles estavam lá, tinham de tudo, e Deus deu uma única orientação. Fiquem à vontade, vocês têm domínio sobre as aves do céu, têm domínio, ao homem foi dado domínio sobre os animais que rastejam, os animais que nadam, os animais que estão no meio da terra, as minhocas, tatu-bolinha, todos
toda a espécie, toda a sorte de seres vivos, foi dado ao homem o domínio. E Deus disse, tome conta de todo esse jardim. Mas há algo que você não pode fazer. E você deve certamente se lembrar, ouviu muito isso, e vai ouvir mais uma vez hoje em nome de Jesus. Não pode comer do fruto daquela árvore. Faz de tudo, mas daquele trem ali, não come. Ok. O homem foi passear, foi fazer alguma coisa, eu sei lá o que é que ele foi fazer, foi pescar, alguma coisa ele foi fazer, mas ele deixou Eva sozinha. E no período em que Eva estava sozinha, a serpente chega e ela começa a ludibriar Eva. Eva então come do fruto. Acontece exatamente o que diz Tiago. Tiago, quando fala sobre a questão da cobiça, de olhar e desejar, e porque desejou aquele troço, engravidou dentro de si. Quando a Bíblia diz e concebeu, essa é uma das traduções, mas talvez quem tem a NVI encontre aí que houve uma gestação dentro de si, e porque houve essa gestação, o fruto, o que nasce disso é a morte, é o pecado, e o pecado concebido gera então a morte. Aconteceu exatamente isso com Eva, não tenha dúvida, ela comeu, e depois que ela comeu, ela ofereceu a Adão, e Adão, segundo a Bíblia, de modo consciente, não foi enganado, de modo consciente foi lá e comeu também. Por isso que eu quero pegá-lo pelo pescoço. Porque a palavra diz que do suor do seu trabalho você vai se alimentar. E todas essas coisas, né, a gente precisa conversar com Adão quando chegar no céu, se é que ele estará lá. Enfim, mas tendo feito tudo isso, Deus vai até Adão e começa a conversar com ele. E a primeira coisa que diz Adão para Deus é o quê? Uai, foi a mulher que tu me deste. Quem responde dessa maneira, o que está querendo dizer? Terceirização de culpa. Já ouviu isso? É serviço de consultoria, né? Terceirização de culpa. Ou seja, o problema não foi meu. O problema foi do Senhor. O Senhor que me deu esse trem aqui para eu chamar de mulher, e ela me enganou. Porque se o Senhor não tivesse me dado Eva, certamente eu não teria comido. Bom, meu irmão, isso é auto-engano. Adão é exatamente o efeito e o reflexo do auto-engano. E pasmem, você faz isso quase todos os dias, você faz isso constantemente, você e eu fazemos. E a gente precisa começar a compreender que não é dessa maneira que a gente resolve os nossos problemas. Portanto, fugir das nossas responsabilidades não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema é uma outra questão. E olhando aqui a epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. E aí muita gente pensa, mas como assim? Tiago acho que não batia muito bem da cabeça. Como é que eu posso ficar alegre por passar por provações? E aqui eu queria que você raciocinasse comigo. Talvez alguns não tenham percebido ainda, mas existe uma diferença entre provação e tentação. Provação é uma formiga e tentação é outra formiga. Não são formigas iguais, são coisas diferentes. Provação é uma coisa. E a Bíblia diz que provação... Você gostou da formiga, né, Felipe? Provação é algo bom. Por isso a Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria, por passardes por provação. Se alegre porque você entra em provação. Outra coisa é a tentação. São assuntos diferentes. E ele continua dizendo, lá no capítulo 1, ainda no verso 12, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando é que nós vamos receber a coroa da vida, meu irmão? Quem já leu o Apocalipse? Que fala sobre a coroa, que nós receberemos uma coroa. Será que hoje eu posso receber a minha coroa? Será que amanhã? Será que se os irmãos largarem aí o Corinthians, consegue receber a coroa? Né? Alguma coisa assim? A coroa da vida é algo que nós receberemos num dia especial. Não é hoje, não será amanhã, mas será no dia, o famoso, o grande e temível dia do Senhor, quando nós nos encontrarmos com Deus. Não é hoje. Portanto, o que Tiago está dizendo é que nós devemos perseverar.
e nos alegrarmos, porque feliz é o homem. Em outras palavras, talvez nos termos de Jesus, bem-aventurado é aquele que persevera nas suas provações. O que é perseverar? Já ouviu falar em resiliência? Persistir, continuar e persistir e continuar, e assim seguir, de glória em glória também diz a palavra. Glória, para quem não sabe, não é algo bonito, mas é sofrimento. A glória de Cristo é a cruz, para quem não sabia. Então, de glória em glória, de provação em provação, nós seguimos a nossa caminhada num processo de santificação. Não é para que haja uma auréola em nossa cabeça, mas santificação, a palavra santo significa separado. Então o processo de santificação é um processo de separação. Separação do quê? Nossa vida do mundo, dos costumes do mundo, do hábito do mundo. Então é um aspecto futuro. Portanto, todos os dias daqui até o momento em que Deus nos recolher para a sua presença, nós passaremos por provação. E Tiago diz: feliz é o homem que persevera nas suas provações. Porque ao perseverar, ao continuar, ao seguir, ele receberá a coroa da vida. A recompensa, meu irmão. A recompensa do Senhor. E ele continua dizendo: contudo, quando tentado, versículo 13, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Bom, Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Por isso, Tiago faz questão de mostrar a mim e a você que há uma separação entre provação e tentação. E Tiago está muito interessado em mostrar para essas pessoas, para a igreja, ou para todos os seus leitores, que eles não vivam e não prossigam no auto-engano, de achar que Deus é responsável por suas dores e pelos seus sofrimentos. Porque o aspecto mais comum em nosso meio é a tal da terceirização, assim como fez Adão. Quantos de nós não reclamaram ao Senhor essa semana, se não hoje, por algo difícil que vem passando? Reclamaram. Talvez por palavras você não seja corajoso o suficiente para dizer: Senhor, mas o que está acontecendo aqui? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que o Senhor está fazendo essas coisas com a minha vida? Talvez você não pronuncie essas palavras, mas o seu coração, e eu queria te alertar de outra questão, é que a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à boca, Deus já conhece. Porque Deus sonda o mais profundo da sua natureza. Nem mesmo você sabe dos submundos e lugares inexplorados que existem dentro de você, mas Deus os conhece, a todos eles. Talvez você não diga abertamente, mas eu penso que a grande maioria, se não todos, tem culpado a Deus por suas derrotas, tem culpado a Deus por suas situações que vem enfrentando. Por isso Tiago diz: ei, provação é um troço, tentação é outro, são coisas diferentes. Eu queria que você se lembrasse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz do momento em que Deus conduz pelo seu Espírito Jesus até o deserto. Quem é que levou Jesus até o deserto, meu irmão? Bota aí, Fernando, Mateus 4, verso 1. Quem conduziu Jesus até o deserto, irmãos? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Foi Deus quem levou Jesus até o deserto. Portanto, a provação, ela é de Deus. A provação quem coloca na sua vida é Deus, meu irmão. E segundo a palavra de Deus aqui, versículo que nós lemos aqui em Tiago, que nós nos sintamos alegres por passarmos por provação. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Quem é que tentou então? Foi Deus quem tentou Jesus naquele lugar? Não, meu irmão. Tentação é outra história. E se nem o Filho do Homem foi liberto, foi isento de passar por provações, e não só passar por provações, mas também ser tentado, porque acha você, ó homem,
Porque acha você, ó mulher, que será isento ou que seremos isentos. Por isso Tiago diz, quando passardes por tentação, que é outra história, não diga a você que foi Deus que o tem tentado, porque ninguém tenta ao Senhor. E Deus não tenta a ninguém. Isso é difícil para a gente assimilar, porque na nossa cabeça, na nossa concepção, quem criou o mal? Tem muita gente que afirma por aí que Deus é o autor do mal. E usa texto bíblico, inclusive, para provar essas coisas. Está lá em Isaías, dizendo que eu sou o Senhor, eu também faço bem como eu faço o mal. Está escrito lá, e é verdade. Se você for procurar na Bíblia, está escrito. Mas o mal a que se refere esse texto, por isso é importante sempre estudar e aprender, esse mal que se pronuncia lá em Isaías, não é o mal moral do qual nós sofremos, mas se trata do mal natural. Porque também se engana aquele que pensa que todas as catástrofes e situações que existem pelo mundo afora não têm o consentimento de Deus. Deus é soberano e domina sobre todas as coisas. Tudo é governado pela palavra de poder do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. E segundo a Bíblia, nenhuma folhinha de árvore cai sem que seja do seu consentimento, sem que Deus tenha aprovado. Muita gente procura fio de cabelo, né? Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça. Não, irmão, essa não está na Bíblia. Por isso que tem muitos, né, carecas aí em nosso meio, eu estou ficando também, né? Fio de cabelo é outra história. Mas o mal a que se refere ali é o mal natural. Não é o mal ontológico do homem, a sua expressão de maldade. Isso é o mal moral, é outra história. Agora o mal natural, meu irmão, Deus faz sim o horas. Você esqueceu o que aconteceu em Êxodo? No Êxodo, o famoso Êxodo, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, antes de que saísse do Egito, o que aconteceu lá? Deus enviou pragas. O mar ficou como sangue, tantas coisas aconteceram ali naquele lugar, até o anjo da morte foi enviado ali. Portanto, Deus sim manifesta algo que é chamado o mal, e sendo mal natural, mas o mal moral é outra história. Por isso toma cuidado, tem gente que até para pecar, peca com base bíblica, né? Leva versículos errados em consideração. Mas ninguém tenta a Deus. Por isso, e tão somente por isso, nesse versículo já desmonta toda a trama, toda a rede dessa teologia diabólica chamada teologia da prosperidade. Eu já disse aqui algumas vezes, vou reafirmar, porque se você ainda não entendeu, quem prega a teologia da prosperidade fala da boca do diabo. Teologia da prosperidade foi o diabo quem implantou na igreja, não foi Deus. Aqui diz, Deus não pode ser tentado. Não há nada que você faça ou que você ofereça a Deus que Deus olhe para você de uma maneira diferente. Não há como negociar com Deus. Ninguém negocia com Deus. Tem gente que pensa, não, ó Deus, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou dar meu dízimo. Se o Senhor fizer tal coisa, Pai, eu pego o meu carro, como alguns pregadores dessa teologia maligna dizem, né? Pega essa porcaria, não são, abre aspas, né? Pega essa porcaria, põe a chave aqui e vai embora a pé, vai embora de ônibus, de bicicleta, se for o caso, mas desprenda-se dessa porcaria, fecha aspas. Então somente por aqui a gente já desmonta toda essa história. Então ninguém tenta a Deus, você não faz nada que provoque a Deus. E também não há nada que você faça que pegue Deus de surpresa. Olha que interessante. Alguém pensa assim, agora o senhor não sabia. O senhor achou que eu não fosse ser humilde, mas eu fui humilde agora, hein Deus? O senhor gostou? Meu irmão, você é fruto da graça do Senhor. Como é que Deus não saberia? Então nós não pegamos Deus de surpresa. Por isso, cuidado ao fazer como Adão e jogar nas costas de Deus ou computar na conta do Senhor algo que é problema seu. Porque enquanto você não faz isso, enquanto você não assume a sua responsabilidade, você vive como uma criança mimada. Já ouviu criança mimada falando? Eu também não sou mais teu amigo. Também não quero mais brincar com você. Esses dias meu filho falou isso para mim. Pai, eu quero dormir aqui na sala. Eu falei, não, você vai dormir no teu quarto.
também não sou mais seu amigo. Aí eu virei para ele e falei, ah é, filho? Você não quer ser mais amigo do papai? E aí a conversa foi longe. Sei que aí eu chantageei ele com quitutes, e aí ele voltou atrás, ele queria ser meu amigo. Depois ele veio no meu ouvido e disse, papai, preciso te contar o segredo. Eu falei, conte, filho. Aí ele veio assim, eu amo você. Eu falei, eu também te amo, filho. Aí ele veio, papai, eu quero te contar um outro segredo. Diga, eu amo você, a mamãe e a Rebeca. Eu falei, lindo, que também amamos você e tudo mais, minha esposa e minha filha, né, que ele disse. Aí ele veio pela terceira vez, papai, preciso te contar o segredo. Eu falei, conta, Rafael. Eu falei, conta o segredo. Ele virou assim para mim, eu sou seu pai. Ele tem 5 anos de idade. Você é Darth Vader agora, rapaz, para ser meu pai? Que mano é meu pai? Mas veja, meu irmão, que não há como ser mimado com Deus e dizer a Deus que não vai fazer mais tal coisa e que não quer mais algum outro assunto. Porque enquanto você não resolve o seu problema, não enfrenta com vontade, com coragem, determinação e confiança no Senhor, essas coisas se prolongam. Você continua se auto-enganando, achando que você é um injustiçado, um pobre coitado, no meio de tantos filhos de Deus que foi ali maltratado pelo seu Senhor. Por isso de Deus não se tenta, e Deus não tenta a ninguém. E aí Tiago continua dizendo, porque ele está extremamente preocupado com esse assunto que nós estamos falando aqui. E no versículo de número 14, ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Você é tentado pelo seu próprio desejo. Portanto, meu irmão, a aprovação vem do alto, a aprovação vem de Deus. Agora a tentação vem da terra, vem daqui de baixo. É o teu desejo pecaminoso se manifestando. E é por isso que ele diz, então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Por isso ele está dizendo, cuidado, meu amigo, não atribui a Deus algo que é problema seu, porque você precisa se tratar. Deus conduziu Jesus até o deserto, essa era uma provação, foram 40 dias, mas ali ele foi tentado. Nós conhecemos a história, Jesus foi tentado. E alguém pode dizer aqui, Jesus era Deus, ele aguentou e tudo mais. Jesus suportou exatamente as coisas que nós também temos condições. Não houve nenhum aspecto divino que o livrou das suas tentações, mas houve a palavra de Deus sendo utilizada por ele para rebater todas as tentações que ele veio. Então o Tiago diz o seguinte para mim e para você, cuidado, porque o desejo, nós somos tentados pelo nosso desejo. O desejo, quando ele é concebido, quando é engravidado, na versão que talvez você tenha, ele gera dentro de você o pecado. E quando nasce esse pecado, então vem a morte. O problema da tentação, então, é comigo e é com você, não é com Deus. E por isso Tiago diz, persevera na tua provação. Não desista, amigão. Força nessa peruca aí, vamos em frente, porque Deus é contigo. Não desista. E nas tentações, cuidado. Cuidado. Porque você pode ser seduzido pelo seu próprio desejo. É o teu desejo carnal levantando dentro de você situações para que você então se prostre e caia. Como foi com Eva. A Bíblia diz que Eva olhou para aquele fruto e ela o desejou. Talvez ela tenha salivado. A Bíblia diz que os seus olhos, não é? Ficaram ali olhando com aquela carinha, talvez do gatinho, do gato de botas, né? Aquele olhinho, assim. Sabe o que é isso, meu irmão? É o desejo sendo seduzindo, e quando seduzido pelo seu desejo, isso gera dentro de você o pecado. E o pecado, tendo sido consumado, gera a morte. Cuidado, porque muita gente acha que o pecado sendo consumado significa que você foi lá e pôs a mão. Mas Jesus diz várias vezes que se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Não é porque Deus quer vários mutilados no céu, mas Deus está dizendo a mim e a você, cuidado, corte o mal pela raiz. Sabe quando você está de madrugada assistindo televisão e fica zapeando o canal? Meu irmão, você está dando brecha, amigão. Está dando brecha porque esse horário não passa coisa que presta.
Mulher que está ali, às vezes, com uma situação no casamento, aí vem não precisa nem ser cheirosinho, né? Não precisa nem ser... Perguntaram para aquele, como é que chama? O jogador de futebol lá, tem o Ronaldinho Gaúcho, perguntaram para ele, você acha bonito? Ele falou, não, mas eu sou cheirosinho. Aí não precisa nem ser cheirosinho, né? Vem falando umas palavrinhas ou outras que às vezes não está ouvindo em casa, viu, marido? Está esquecendo de dizer alguma coisa em casa, e ela ouve na rua. Quando ouve na rua, começa a ficar toda, né? Ai, que gostoso. Afagou o coração. Só que está dando brecha, minha amiga. Está dando brecha. E situações como essa, por isso Tiago diz, cuidado, porque você é seduzido pelo seu desejo. Não bota a culpa em Deus. Esse é um troço que é problema seu, é um problema meu. Nós que devemos vigiar. E ele continua dizendo ali no versículo de número 16, meus irmãos, não vos enganeis. Não se engane, amigo. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não acredite nessa lorota que você conta para justificar o teu problema, porque você está se enganando. Sabe, tem gente que sabe, como foi dito aqui no momento da oração pela oferta, sabe o que está fazendo de errado. Sabe? Lógico que sabe. Tem vezes que a gente é pego, não é? E somos enganados. É o engodo. Mas tem coisa que já não é mais engodo, é sem vergonhice talvez. Falta de vergonha em vosso fucito, né? E aí o que acontece? Não se engane, porque tem gente que começa a criar justificativa, como fez Adão. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, mas foi o professor da escola bíblica, viu? Que não ensinou direito aqui, ó. E o próximo professor aí, viu? Foi vocês aí, que ensinaram direito da escola bíblica aí, ó. Eu aprendi tudo errado a minha vida inteira, né? Eu cheguei ao seminário quando eu estudei teologia. No primeiro dia de aula, meu irmão do céu, eu me senti um leão na cova de Daniéis, porque todo mundo ali destruía a Bíblia no sentido positivo, né? Todos os irmãos ali, primeiro dia de aula, os irmãos sabiam tudo, sabiam até que tinha poesia na Bíblia, tinha isso, tinha aquilo, e aquela referência, e porque tem texto que foi colocado tempos depois, e isso, aquilo, e eu falei, pai do céu, tudo isso existe na Bíblia? Eu não sabia. Mas tem muita gente, meu irmão, que por conhecimento, ou por falta de conhecimento, começa a justificar os seus delitos. E aí, Tiago diz para mim e diz a você, meus irmãos, não vos enganeis, não se enganem, porque isso é auto-engano, isso é ser cego. O pecado, depois de concebido, ele gera a morte. Que morte é essa? É essa cegueira, meu irmão, que o sujeito não consegue enxergar. Está todo mundo falando, mas o sujeito não consegue enxergar. Todo mundo já revelou, né? Que se fôssemos aí da linha mais do RTT, né, irmã? Os penteca lá tal, porque a revelação e tudo mais, veio o anjo e falou, veio o WhatsApp, um recado anônimo dizendo para ele que está tantas manifestações que Deus traz a mim e a você, mas continuo insistindo e querendo não em perseverar na minha aprovação, mas em continuar em algo que talvez esteja muito bom para mim. Faz bem ficar aqui quietinho, né? Tiago diz, não se engane. E no versículo 17, Tiago começa a dar 3 características que precisamos compreender para refutar o auto-engano. A primeira delas é que Deus é bom. Versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Primeira questão, toda boa dádiva, tudo que há de bom, tudo que você compreende como bom, tudo aquilo que existe de manifestação nos céus, na terra, no âmbito espiritual, em todas as regiões, tudo que há de bom, provém de Deus. Deus é bom. Havia um filme que eu já não me lembro o nome, que dizia, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Agora, aqueles... Oi? Eu acho que não.
né? Eu continuo achando que não. Não, que ele não está morto eu sei, mas que eu acho que é outro filme. Não, piadinha, é só fazer essa piadinha. Mas enfim, Deus é bom o tempo todo, meu irmão. E como é difícil para a gente às vezes compreender isso. Porque como pode Deus ser bom, sendo que eu vivo e padeço da situação que eu estou passando agora? Seja desemprego, seja problema de saúde, seja problema de relacionamento, seja problema de estima. O sujeito ou tem alta estima ou tem baixa. Sendo que Jesus veio dizer a mim e a você, você não tem nenhuma, nem a alta nem a baixa. Vários problemas que eu passo aqui. Como Deus pode ser bom? E aí é difícil, não é? Para aqueles que acreditam que Deus criou o mal e uma série de coisas, porque cria distância, né? Se Deus criou o mal, não é? E ele é bom, como diz aqui a palavra em Tiago, se ele é bom e tem a maldade, então cria um distanciamento. Como é que isso funciona? A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é Tiago, refutando o auto-engano, é que Deus é bom. Toda boa dádiva, tudo que você sabe que é bom, tudo aquilo que você não tem a mais ínfima capacidade de entender que é bom, vem de Deus. E perceba, meu irmão, que nós somos seres limitados. Em palavras teológicas, melhor dizendo, me enrosquei aqui, nós somos finitos, insuficientes. Portanto, meu irmão, nós não temos a capacidade de olhar as coisas e compreender se é bom ou se não é bom. No meu julgamento, talvez algo é bom, no seu, talvez não seja. Eu gosto de açaí, tem gente que não gosta. Não é verdade? Meu pai e minha mãe, que é isso? É uma heresia. Como é que não gosta de açaí? Eu estou orando também por vocês, viu? Converter vocês. Mas nós não temos a capacidade de compreender as coisas. Nós, para que pudéssemos resolver essa questão, precisaríamos ser algo que nós não somos e não seremos nunca. Teríamos que ser Deus, para observar as coisas como Deus observa. Tudo o que foi criado, tudo que Deus faz, tudo que provém de Deus, seja palavra, sejam ações, sejam interferências na história da humanidade, tudo o que Deus faz é bom. E não tem variação. Tiago continua dizendo qual é o caráter de Deus. Ele diz que Ele é o Pai das luzes e nele não há variação. Versículo 17. Tudo o que é bom, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E é interessante Tiago colocar como Pai das luzes, porque a luz ela promove exatamente isso, a elucidação, a compreensão. Ele é o Pai das luzes e nele não tem sombra. Deus não muda de opinião, Deus não muda de humor, Deus não muda, não tem variação. Então Deus é bom. Dizer essas coisas do lado de cada mesa, e me refiro a quem não padece de alguma coisa grave, é razoavelmente fácil. Dizer da boca para fora, quando se está vivendo uma situação difícil, também é razoavelmente fácil. Viver a palavra de Deus não é para qualquer um. Como é que eu posso acreditar que Deus é bom se amanhã eu tenho quimioterapia? Como é que eu posso acreditar que Deus é bom se amanhã eu tenho uma ação judicial que será executada e vão me deixar pelado, vai me arrancar tudo? Como é que eu posso acreditar que Deus é bom e tantas outras coisas que vão acontecendo na vida da gente e que a gente vai pontuando isso e ponderando? Uai, isso é culpa de Deus. Foi Deus que me deixou passar por isso. Sabe? Um irmão, uma vez, lá do seminário onde eu estudei, eu não sou contemporâneo dele, eu conheci o testemunho depois. Ele, naquela época do H1N1, todos lembram, né? Da doença lá, é do porco? Qual que é H1? É do frango? Tem tanto do frango, tem da vaca, tem do porco, né? Daqui a pouco vai ter do cachorro, tanto do vírus, né?
Esse vírus podia, né, pelo menos dar uma freada. Mas naquela época ele tinha uma esposa e a sua esposa estava grávida, prestes a dar à luz. Por uma situação muito complicada, ela foi, enfim, picada pelo bichinho lá, o Aedes aegypti, e ela pegou esse H1N1. E ela e a criança foram a óbito. E os professores disseram, né, falou, uau, que situação. E acharam que ele não fosse aparecer mais na faculdade, pelo menos por um bom período. Uma semana depois estava ele lá. E ele foi contar que chegaram pessoas para ele dizendo, olha irmão, não fica assim não, Deus quis assim. Olha irmão, fica bem, Deus quis assim. E meu irmão, precisa estar muito endemoniado para dizer coisas assim. Como é que você diz para alguém que está enlutado, alguém que acabou de perder a esposa e um filho, não sei se era um filho ou uma filha, que nem chegou a conhecer, senão pelos processos de ultrassom, que Deus queria assim? Você acha que Deus quer a sua morte? Você acha que Deus quer te ver lá no mármore do inferno, como dizem alguns aí? Você acha que Deus quer que você sofra? Você acha que Deus quer te ver cada vez mais infeliz, cada vez mais triste? Esse é um pensamento, meu irmão, que conflita quando a gente lê essas coisas, porque toda a boa dádiva vem de Deus. E aquele cidadão ouviu esse tipo de coisa. Pessoas que são prontas a dar uma palavra, em vez de ficar quieto, não sabe ficar quieto. Tem horas, meu irmão, que não tem que dizer absolutamente nada. É um abraço. É um abraço apertado. Para que demonstre, olha, eu não sei, porque a gente não é capaz de sondar o coração do Pai. Eu não sei, mas você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Eu não sei o que tem acontecido. Eu não sei o porquê, se há um porquê e tantas outras coisas. Mas algo eu posso lhe dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas foram lá e disseram essas coisas para aquele menino. E ele foi uma semana depois, e o pessoal falou: uau, como é que esse cara consegue, menos de uma semana, porque são 5 dias ali, não é? De intervalo, voltar para os estudos e para o seminário? Como é que você consegue? Meu irmão, você acha que ele estava tudo bem? Ele foi destroçado, ele foi despedaçado, desmontado. Mas ele foi. Porque diz a palavra do Senhor: felizes aqueles que perseveram na provação. Tentação é outra história. Percebe? Quantas pessoas acarretam a Deus algo que não é dele. E culpam ao Senhor por coisas que não são. Meu irmão, catástrofe acontece. Pessoas avançam o sinal e embriagadas e acertam o carro de outras. Outros atropelamentos acontecem. Tantas coisas que são naturais do mundo em que nós vivemos. E quer dizer então que Deus escolheu como quem joga aquele jogo de gamão. Eu nunca joguei, não sei nem como é que é. Mas, ou outra coisa, agora é você. Pim. Agora é você, chegou o seu dia. Ou como conversávamos, né, Sandrão? Será que Deus, quando cai um avião, Deus queria pegar um só? Mas morreu todo mundo que estava junto? Ou será que Deus juntou todo mundo que era para morrer de uma vez só e Deus deu uma, né? Falou: vou acelerar o processo aqui. Caiu o avião. Meus irmãos, quão triste é aquele que não percebe que toda boa dádiva vem de Deus, e Deus não está aqui para lhe tentar, Deus está aqui para lhe provar. É outra história. E Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. O seu caráter, o seu humor, a sua disposição, se Ele diz que Ele te ama, o amor dele não muda. E louvado seja Deus por isso, meu irmão. E se Deus disse que Ele salvaria todos nós, Deus não mudou de ideia. Na sua palavra está escrito, e assim se faz, porque Ele sustenta todo o universo com a sua palavra de poder. Por isso, deixa o discurso mimado
de ficar de mal com Deus, ou de culpar terceiros e outras coisas, mas enfrenta a tua realidade. Olha para ela de frente, seja macho, seja macha, né? Como se diz por aí, e olha esse troço, pega. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, eu não sei exatamente como é que ele chama lá, mas ele falava assim, ó, pega pelo chifre, como quem é de fazendo essas coisas, né? Cata esse boi pelo chifre aí, domina esse negócio, rapaz, bota no chão aí. Enfrenta a tua realidade, não foge dela não. Quanto mais tempo passa, mais angústia e sofrimento você tem. E ele continua dizendo, segundo a sua vontade, versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos da sua criação. Numa outra tradução está, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Perceba, meu irmão, ele nos gerou. Nós não fomos gerados como Cristo foi gerado, senão seríamos todos deuses aqui, não é? Mas ele nos gerou de uma maneira diferente. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Deus, por sua decisão, deliberadamente, ele seguiu assim. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não importa, em contraponto ao que está ali no versículo de número 13, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, ou Deus não pode ser tentado, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Em contraponto a isso, o versículo de número 18 diz o seguinte, que segundo a sua vontade, Deus desejou te gerar pela palavra da verdade. Eis aí a boa dádiva, meu irmão. Você não tinha nada, não merecia nada, não tinha condições, mas Ele desejou que você fosse gerado pela palavra da verdade. Deus desejou que você tivesse uma nova natureza. É decisão de Deus, meu irmão, para que fosse como os frutos, ou os primeiros frutos de sua criação. Por isso é importante você sair dessa noite, meu irmão, compreendendo provação e tentação. Provação vem do alto, tentação é algo que eu e você precisamos aprender a lidar. Os desejos pecaminosos que habitam dentro da gente, a dominar tudo isso. E alguém pode me perguntar, mas por que provação é bom? Por que provação é bom? Eu lembro da minha época de escola e fazer prova, era muito ruim, rapaz. Precisava estudar. E o meu medo não era tirar boa nota, era chegar em casa com nota ruim. Porque, ó, escreveu, não leu? Quem assistiu aquele filminho? Havaianas de Pau. Era mais ou menos assim, meu. Tinha esse negócio, vem com nota ruim aqui para você ver. Ah, rapaz. E por que provação então é bom? Por um único motivo. Toda provação, meu irmão, não a tentação, toda a provação faz com que você perceba uma coisa. Deus, eu não consigo. Deus, eu estou tentando, mas eu não consigo. Toda aprovação tem um único objetivo: conduzir você a dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Toda aprovação te conduz para uma realidade. Você sozinho não consegue. Pai, eu estou tentando. Pai, eu estou fazendo de tudo. Deus, olha, eu me esforcei. Deus, eu fiz isso, aquilo, mas eu não consigo. Esse é o maior presente que Deus podia me dar e dar a você. Nós somos insuficientes. Não conseguimos por nossa conta. Mas há alguém que decidiu me gerar através da palavra da verdade. Ele me amou primeiro. Você não orou clamando ao Senhor. Você não orou falando, Deus, gera a minha nova natureza. Você não orou, você não fez nada. Deus decidiu assim. Ninguém pode tentar a Deus, meu irmão. E a aprovação tem uma finalidade: conduzir você ao ponto mais alto da sua vida, que os irmãos devem se lembrar, que é a tua cabeça aos pés da cruz. Não existe lugar mais alto para mim e para você.
E todas as vezes que a gente começa a achar que a gente está, né, o rei da paçoca, ou o rei da cocada preta, ou como se diz em inglês, the king of the black coconut kingdom. Toda vez que você começa a ter essa superlação dentro de você, existem momentos que você passa por provação. E esses momentos te conduzem para a sua realidade. Você não é nada sem Deus. Você não consegue. E como é difícil reconhecer essas coisas diante de Deus, meu irmão. Como é difícil. Aqui no Crentez todo mundo fala. Mas você chegar a Deus e falar, Deus, eu não estou conseguindo. Olha a situação que está na minha casa. Olha as coisas como estão as minhas finanças. Olha isso e olha aquilo e tudo mais. Como é difícil reconhecer que a gente não consegue. Porque a vontade do braço ela é grande de movimentar e fazer as coisas. A vontade de ser autossuficiente é grande. E não ter a dependência de ninguém. Mas nesse mesmo capítulo de Tiago, Tiago diz que deve ser por motivo de orgulho. Aquele que era humilde se tornou rico. Da mesma forma, aquele que era rico e se tornou pobre, deve se orgulhar, porque passou por provação. Está aí, em Tiago, vai ler isso aí. Por isso, meu irmão, a provação tem uma finalidade: te colocar aos pés da cruz, de joelhos, prostrado, em adoração ao Senhor. Você se lembra da história de Jó? Amém? Meu irmão, que situação. Perdeu tudo. Só não perdeu a esposa. E uma esposa igual aquela lá, não sei se a gente precisa, né? Ai, maldição, Deus e se mata, rapaz. Palavras da esposa dele. Palavras da senhora Jó. Passou por tudo. E ao final, muita gente fala, nossa, tem que ter a paciência de Jó. Meu irmão, vai ler o texto de Jó lá. Que mas não é paciência, rapaz. Ele perdeu a linha. Ele começou a questionar a Deus, começou a falar, mas por quê? Justo eu que sou, nos padrões humanos aí, tão bonzinho, e tantas outras coisas, e eu, e Deus não respondeu? Nada, silêncio. Por isso nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, você que passa por provação, que você encontre no silêncio ensurdecedor de Deus, porque como deixa a gente incomodado o silêncio, né? Que você encontre no silêncio ensurdecedor de Deus aquela confiança, porque para crer que toda boa dádiva vem do Pai, precisa confiar na palavra de Deus. Que você encontre no meio desse silêncio a confiança inabalável no Deus da tua salvação, porque toda boa dádiva vem do alto. E Deus não está ali tentando, mas Deus está colocando você de joelhos diante do Todo-Poderoso, diante do soberano Rei dos Reis. E esse processo é sofrido, é doído. E a gente tenta como, enfim, você já cortou o rabo de lagartixa? Já cortou ou não? Você vê aquele rabinho, ele não fica quietinho ali, né? Ele não está ali, não é? Cortado com as mãozinhas assim. Mas ele fica estribuchando, ele fica pulando. Somos nós nesse processo. E tenta fugir para cá, tenta pular para cá, e Deus está dizendo... Já viu aquele louvor? No silêncio tu estás? O silêncio ensurdecedor de Deus, talvez dessa noite, seja aquilo que você escute, e escute bem alto. E que ali, nesse lugar, diante de Deus, diante do Santo dos Santos, você consiga encontrar uma confiança na palavra de Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai. Ele não lhe deseja mal, meu irmão, mas Ele o quer tornar a sua imagem e semelhança restabelecidos. E nessa noite, fique de pé em nome de Jesus. Muitos chegaram até esse lugar, não sabem como. E eu digo isso porque eu também passo por problemas, viu, meu irmão? Tem muita gente que pensa, pastor é pastor, né?
Pastor, tem unção especial. Eu queria te dizer que não tem, não. Deus usa de uma outra maneira, mas passa pelas mesmas coisas. Talvez você tenha chegado aqui desmontado. Talvez você tenha perdido a fé, perdido a esperança. Eu queria te lembrar as palavras de Tiago, que diz: tenha por motivo de muita alegria o passar por provação, porque feliz é aquele que persevera nas suas provações. Porque Deus desejou te gerar pela palavra da verdade. Você é fruto do penoso trabalho do Senhor. E continua, dia após dia, sendo tratado. E todas essas coisas que nos acontecem, meu irmão, nós precisamos entender que tudo isso nos leva de joelhos aos pés de Jesus. Não é para que ninguém se levante como, mas Deus trabalha de uma maneira muito curiosa. Curiosa para a gente. A Bíblia diz que Deus manifesta o seu poder na nossa fraqueza, irmão. Então, para que você veja o poder de Deus sendo manifesto na sua vida, você vai encarar a sua fraqueza. Feche os teus olhos, curve a sua fronte.